Bom, pessoal, estamos de volta, né, para darmos continuidade aqui ao nosso estudo a respeito de sistemas de informação, tá? No nosso último bloco, a gente apresentou aqui o conceito de sistemas de informação, né, de sistema, revisamos aqui alguns conceitos bem básicos e agora nós vamos fazer aqui a apresentação da classificação de sistemas de informação dentro dos níveis de uma organização. Lembrando que nós temos lá o nível estratégico, gerencial, né, ou tático, e também temos o nível operacional, tá bom? Vamos aqui para o nosso slide. Então, no nível estratégico, nós temos aqui aquilo que está mais próximo, né, do nosso gerente, né, daquele responsável pela tomada de decisões, tá certo? Aqui no gerencial, nós vamos perceber que no nível gerencial teremos preocupação tanto com a tomada de decisões lá, né, realizadas de forma direta pelo gerente de um negócio, né, e quando a gente fala negócio aqui você vai entender tanto o negócio na coisa pública como o negócio também, né, na coisa privada. Isso aqui são termos genéricos, tá certo? E nós temos também aqui dentro do nível gerencial uma preocupação lá com o nível operacional, tá certo? A princípio, eu quero que você note isso aqui. Há expressões sinônimas para o nível gerencial. Temos o nível tático ou o nível médio. E médio justamente por essa relação, ó, porque é graças ao nível gerencial que nós vamos possibilitar lá o nível estratégico e também o nível operacional. Ele é médio porque vai estar aqui entre os dois, tá certo? Então, os sistemas de informação eles vão se dividir aqui em dois grandes grupos, ó. Dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é em relação aos sistemas de apoio às operações. E quando a gente fala de operação, estamos falando de funcionamento, tá certo? E temos um outro grande grupo que é o sistema de apoio gerencial, ou seja, é o processo de gestão de toda essa operação, de todo esse trabalho que estamos apresentando aqui para vocês, tá certo? Então, dentro dos sistemas de apoio às operações, o que é que a gente encontra como característica? Ó? Temos como característica aqui dos sistemas de apoio às operações a ideia dos subsistemas de processamento de transações, subsistema de controle de processos e subsistema de colaboração, tá? Lembrando que dentro de um sistema, nós vamos ter outros diversos subsistemas, né? Esses subsistemas nada mais são do que sistemas dentro de um sistema maior. Deixa eu exemplificar aqui no quadro para deixar, né, a coisa menos abstrata. Ó, temos aqui um sistema maior, certo? Esse é o sistema. E dentro desse sistema maior, nós temos subsistemas. Sub, como o próprio nome já diz, é algo que está dentro de outra coisa maior. Então, veja, eu tenho um sistema, dentro do sistema, subsistema. Dentro desse subsistema, eu vou ter outros subsistemas. Meu Deus do céu, que coisa complicada. É nada, é simples, ó. Sistema, dentro do sistema tem um subsistema e dentro de um subsistema tem outros subsistemas. E isso aqui vai ser replicado em diversos níveis, tá certo? Então, o que é que você precisa entender? Que eu sempre vou ter um suprassistema e um subsistema em relação ao sistema. Misericórdia. Calma, jovem. Vamos lá. Ó, tem um sistema aqui. Esse sistema, ele é subsistema de um sistema maior, tá? E ele também pode ser entendido como um suprassistema de um sistema menor ou de um sistema que está dentro da sua estrutura, como é esse caso, ó. Esse daqui seria o suprassistema desses outros subsistemas, tá? Meu Deus, não entendi. Repeta aí o vídeo. Revisa o vídeo. Vamos com calma. Precisamos prosseguir. Tá? Então, isso daqui é um dos princípios do sistema, tá? Porque o sistema, ele não vai ser visto
né, de forma recortada, de forma fragmentada. Sempre vai existir outros elementos dentro da sua estrutura e ele também sempre vai fazer parte de uma estrutura maior. Então, um sistema também pode ser entendido como um subsistema ou um suprassistema, dependendo da perspectiva, tá bem? E tudo isso a gente já tinha falado lá dentro de teoria geral de sistemas. Calma, revise. Vamos lá, dando um passinho após o outro, tá bom? Como um bom bebê que estamos aprendendo aqui, né, várias coisas novas a respeito de informática, a respeito de tecnologia da informação, tá? É bem tranquilo de entender. Dentro de um sistema, vamos ter outros sistemas chamados subsistemas. E esse sistema pode estar dentro de um sistema maior, que a gente chama de suprassistema. Beleza? Então vamos lá. Além do grupo de sistemas de apoio às operações, nós temos os sistemas de apoio gerencial. Então, nós teremos dentro do sistema de apoio gerencial subsistemas de informação gerencial, subsistemas de apoio às decisões e subsistemas de formação executiva, tá? Isso aqui, gente, é só um grupo de informações que a gente acaba apresentando para vocês, para que vocês peguem aqui as palavrinhas-chave e lá no momento da prova não se assustem com o que o examinador pode, né, de repente apresentar. Porque, veja, o que é que você precisa ter em mente? A ideia geral da coisa. Não, eu não sou TI, eu não vou desempenhar um papel de TI, eu vou ser policial, claro, obviamente, mas eu preciso ter uma noção geral, né? O examinador ele vai cobrar essa noção geral. Você precisa entender que um sistema, quando a gente fala um sistema de informação, esse sistema é aberto. Você precisa entender que esse sistema, por ser aberto, vai interagir com o meio. E nessa interação com o meio, ele vai passar por um processo chamado de entropia, que é o desgaste do sistema. Dentro desse processo de entropia e de funcionamento do sistema, nós teremos lá a relação de feedback, que é a retroalimentação desse sistema para ele continuar funcionando. Dentro desse contexto aí do feedback, teremos o controle, que é sempre a verificação para saber se esse sistema ele está alcançando aquilo que foi o seu motivo de existir, né? Se ele está realmente alcançando as metas que foram estabelecidas. Se essa organização está alcançando realmente a sua missão. Beleza? É basicamente isso que a gente precisa ter em mente quando falamos de sistemas de informação. Por isso que você precisa notar que essas sutilezas, esses detalhes, essas premissas, elas vão se repetir dentro dos sistemas como um todo. Aqui dentro do sistema de informação não é diferente. Beleza? Por isso que você sempre vai encontrar a expressão sistema e subsistema. Em algumas situações vai encontrar a expressão suprassistema, em outras feedback, controle, e precisa já estar preparado, né? Ter esse gatilho aí mental já pré-acionado, beleza? Então nós temos aqui, ó, os níveis, né? Os níveis em que o sistema de informação ele vai ser implementado. Nível estratégico, nível gerencial, tático ou médio e o nível operacional. Vamos começar aqui do nível mais abaixo, né? Do nível operacional, do que está na base para o topo. Bacana? Perceba que nós temos um ano aqui de surgimento dessas discussões, desses tipos de sistema. Começamos lá, ó, em 1960 com os sistemas de informação transacional, ou também denominados de CIT. O que é que esses sistemas eles acabam oferecendo enquanto retorno aí para o funcionamento de uma organização? Qual tipo de informação os sistemas de informação transacional oferecem? Os sistemas, ou melhor dizendo, as informações relacionadas às transações. Então, tudo que a empresa acaba realizando de transação vai estar dentro aqui do sistema de informação transacional. Então, nós dizemos que esse sistema ele vai ser utilizado aqui no apoio às operações da organização. Como o próprio nome já diz, ó, operacional. Você vai ter lá
um grupo dentro da Polícia Civil, né, que você vai fazer parte, que vai ser dito ou vai ser chamado, denominado de operacional. Então veja, é um grupo que opera, que age, que faz com que a coisa realmente funcione de forma efetiva. É aquele grupo que vai intervir. E aqui, dentro de sistemas de informação, é diferente? Não. Os sistemas de informação transacional estão, né, preocupados com o funcionamento, com as interações objetivas dessa organização com o meio. Beleza? Então vamos lá. Além disso, nós temos um nível gerencial, tático ou médio. Os sistemas de informação gerencial, né, operam nesse nível. Surgiu aí em mais ou menos 1970 e é chamado também de SIG, tá? Esse tipo de sistema, ele vai ser utilizado no apoio à tomada de decisão gerencial da organização, tá? É o nível que vai se preocupar aí em estabelecer um elo entre a parte estratégica e a parte operacional de uma determinada organização. Além disso, nós temos o sistema de apoio à decisão, que está lá no topo, chamado também de SAD. Surgiu em 1990 e traz sempre para o ambiente da discussão de decisões aqui de apoio gerencial a ideia da vantagem estratégica da organização. Porque, veja, nós temos lá informações operacionais e a parte gerencial também se preocupando com a interação, com a relação entre a parte estratégica da organização e a parte operacional. E a parte estratégica ela pode ser entendida como aquilo que vai proporcionar um diferencial competitivo da organização em relação às outras, tá? Professor, até mesmo para um ambiente público vamos ter essa relação de estratégia da organização? Sim. Né? Por exemplo, a Polícia Civil, ela precisa ter uma vantagem estratégica diante da organização criminosa, por exemplo. Então, pode-se apoiar em informações, né, para tomada de decisões. Por isso que o nível estratégico aqui, ele vai se preocupar com os sistemas de apoio à decisão, né, também chamados de SAD. Belezinha? Então, dando continuidade aqui, ó, nós temos um exemplo de uma empresa que poderíamos ter aqui um grupo de sistemas, né, para que ela possibilitasse ou que ela conseguisse alcançar, né, o seu objetivo, a sua missão, que seria vender, nesse nosso exemplo. Então, no nível operacional, o que a gente teria? Nós teríamos aqui, ó, um sistema para armazenar vendas diárias e processar pedidos. No nível aqui, né, no nível gerencial, nós teríamos justamente a figura, nós teríamos aqui, ó, a figura de um sistema para acompanhamento de vendas mensais por região e relatórios de regiões, onde as vendas exerceram ou caíram abaixo dos níveis antecipados. Então veja, nesse sistema aqui, nessa parte gerencial, nós teríamos o acompanhamento de vendas mensais nesse nosso exemplo, beleza? Então teríamos todo um processo de acompanhamento de como a empresa ela está se desenvolvendo em relação às vendas. E a partir desse acompanhamento, nós apoiaríamos a parte estratégica da organização. Então percebam aqui essa relação, gente. Percebam que o nível gerencial ou nível tático e médio se preocupa tanto com a parte operacional, como também aqui com a parte estratégica, certo? Então, o nível gerencial sempre vai desempenhar essa preocupação, tá? Sempre vai fazer aqui esse acompanhamento, tá bom? Nesse nosso exemplo aqui, nós estamos falando de vendas mensais, porque é uma empresa que é especializada em vendas, beleza? É uma empresa especializada em vendas, tá bom? Mas poderia ser uma empresa ou uma organização relacionada a qualquer tipo de coisa, né? A qualquer tipo de
de intervenção no mundo externo, beleza? Então a gente sempre vai precisar ficar muito atento a esse nível aqui, tá certo? O nível gerencial. Bacana, pessoal? Vamos lá, dar continuidade aqui ao nosso processo de análise. Então, ó, nós temos aqui também o nível estratégico. Perceba, já vimos aqui a parte operacional e vimos também a parte gerencial. Agora vamos ver, né, alguns detalhes sobre o nível estratégico. Bacana? Então, no nível estratégico, nós temos aqui que prevê essas tendências de vendas. Perceba que já tínhamos feito aqui o acompanhamento dessas vendas mensais. Já falamos que o objeto ou o objetivo de acompanhamento aqui nesse contexto poderia ser de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, né? Nesse nível estratégico, ó, a gente vai prever as tendências de vendas, porque no nosso exemplo específico, estamos falando de vendas. Então, o nível estratégico já se preocuparia no como fazer, ó, no como fazer para que o operacional ele estivesse alinhado com os objetivos gerenciais dessa empresa. Mas não somente isso, a parte estratégica se preocuparia com o diferencial dessa organização, tá? Se preocuparem em prever, olha, então, no nível estratégico a gente nota que não vai ser realmente apenas os números, né? No nível estratégico também vai ser exigido do gestor do negócio uma sensibilidade muito grande em relação ao que ele vai decidir, tá? Ou seja, vai entrar nesse processo aí a ideia do conhecimento. O conhecimento a gente diz que é a parte tácita, é aquilo que o gestor vivenciou. Então ele não vai tomar suas decisões em nível estratégico baseado ou pautado simples e unicamente em números. Ele também vai levar em consideração aí a experiência anterior, beleza? Então, ó, nós temos aqui, né, os sistemas de informação transacional, que surgiu lá em 1960, como já havíamos falado. O sistema de informação transacional vai se preocupar aqui com o nível operacional. E o que é que esse sistema, de uma forma agora menos coloquial, mais objetiva, mais próxima, né, do que os livros, do que o examinador pode cobrar na sua prova, realmente precisa fazer? Ó. O que é que esse sistema de informação transacional ele precisa desenvolver dentro desse processo, né, de alimentação de informação para uma determinada empresa? Ó, no nível, né, operacional, o sistema de informação ou o sistema de nível operacional, como poderíamos falar, ele vai ser baseado em processos estruturados que realizam a automação das tarefas que envolvem transações rotineiras. Perceba, transações rotineiras. Se o examinador falar transações financeiras, vai estar certo se ele delimitar apenas as transações financeiras? Não, são transações rotineiras, né? Inclusive as financeiras, né, que entram aqui dentro desse processo de rotina, mas não apenas financeiras, tá? Então, transações, né, são todas as informações relacionadas a esse processo de entrada, de processamento e de saída. Veja aqui um exemplo na nossa imagem. Temos aqui, ó, a entrada de dados em nível operacional. O que é que a gente vai dar como entrada aqui dentro desse sistema de informação transacional? Horas trabalhadas e taxas de pagamento em relação a essas horas trabalhadas. O que é que a gente vai fazer? Processar essas informações. E no fim nós teremos como saída, como resposta desse processamento do trabalho com esses dados, um contra-chequezinho lá, ó. O teu contra-cheque lá, né? No tão sonhado emprego da sua vida, né? No cargo público. Então, vão ser colocados lá dentro desse sistema de informação transacional as horas trabalhadas e as taxas de pagamento. Vamos ter o processo de trabalho com esses dados, chamado de processamento, e como resposta teremos aí no nosso exemplo os contra-cheques
né, que são aí as informações entregues como um produto desse trabalho. Beleza. Além do sistema de informação transacional, chamado SIT, nós temos também os sistemas de informações gerenciais, ou SIG, tá? O SIG, que surgiu em 1970, ele já vai ter uma preocupação aí de nível tático, né? Vai ficar aí entre a parte operacional e a parte estratégica. Então, como é que a gente conceitua esse sistema? Esse sistema de nível tático, ele é organizado e integrado, de geração, processamento, armazenamento e comunicação de dados e informações aos diversos níveis da administração para a efetivação da função gerencial. Como a gente já vinha falando há alguns instantes, o sistema de informação gerencial, por trabalhar no nível tático, ele vai se preocupar em gerar, processar e armazenar, além de comunicar informações e dados que sejam substanciais, tanto para o nível estratégico, que é aquele que efetivamente toma as decisões, né, da postura da organização diante das tendências que vão sendo ali previstas, como ele também vai ser utilizado lá em nível operacional, tá? Porque todo o processo do sistema, eles estão aí interligados, beleza? Perceba, dentro daquela premissa lá, temos um sistema de informação. Dentro desse sistema de informação, nós temos vários subsistemas. Por sua vez, dentro desses subsistemas, também podemos encontrar aí outros subsistemas, tá? É uma das premissas que um subsistema, ele vai estar dentro de um sistema. Esse sistema pode estar aí, de repente, dentro de um suprassistema. Beleza? Mas note que é muito mais do que a união das partes. Porque esses subsistemas, eles existem de forma interdependentes. Um acaba dependendo da ação do outro, contando com a intervenção do outro. Por isso que a gente tem aquela premissa também, que o todo é muito maior do que a união das partes, né? Nós trabalhamos até com uma perspectiva psicológica, que é a ideia lá do Gestalt, né? Que é a ideia da percepção. Então veja, a gente percebe que o todo sempre vai ser maior do que as partes. Porque as partes se unem para possibilitar o objetivo, a ideologia por trás de um todo, poderíamos dizer dessa forma, tá bom? Então, retornando aqui ao nosso slide, além dos sistemas de informações gerenciais que surgiram lá em 1970, temos também aqui os sistemas de apoio à decisão, ou o SAD, tá? O SAD que surgiu em 1980 e ele vai atuar aqui no nível estratégico, tá bom? Então nós já vimos aqui, né, a parte ou as classificações dos sistemas, né, tanto em relação à parte operacional quanto gerencial. Vamos falar agora um pouco sobre os sistemas de apoio à decisão, né, os sistemas de informação na parte estratégica, no topo lá daquela pirâmide que havíamos mostrado para vocês. Então vamos lá. Então os sistemas de apoio à decisão podem ser entendidos ou pode ser entendido como um sistema de nível estratégico interativo que proporciona ao usuário acesso fácil a modelos decisórios e dados a fim de dar apoio à tomada de decisões semi-estruturadas ou não estruturadas. Ou seja, vamos ter aqui, por meio do sistema de apoio à decisão, com base lá nas informações gerenciais e operacionais, alguns modelos já pré-determinados. Olha, vai chegar lá para o gerente do negócio, para o administrador e vai dizer, ó, com base nas informações gerenciais de interação entre estratégia e operações, com base nas informações de operação, com base nas informações de gerência, nós poderíamos tomar tal e tal decisão em detrimento de outro caminho que poderíamos seguir. Então veja, por meio dos sistemas de apoio à decisão,
nós sempre vamos ter aqui um processo de direcionamento. Então, o nível estratégico, por mais que conte, né, com essa questão mais subjetiva do gestor, ainda assim, essa decisão, né, pautada no conhecimento, vai ser também pautada nas informações que vão ser entregues ao fim desse processo de interação entre sistema de apoio à decisão, sistemas gerenciais e sistemas aí dentro do nível operacional também, beleza? Então essas são as classificações básicas dos sistemas de informação. Então nós vamos fazer aqui, né, mais uma pausa, né, melhor dizendo, para que você tome um cafezinho, para que você organize aí seu caderno, faça uma revisão de repente dentro do que você já anotou e daqui a pouquinho nós estamos de volta, tá certo? Não saia daí, tá bom? Vamos trabalhar aqui mais alguns conceitos ainda dentro de sistemas de informação.